Olá a todos e bem-vindos. Olhem, está a acontecer uma revolução silenciosa e começa, imaginem só, no fio de uma camisola. É algo que está a transformar por completo os nossos guarda-roupas. A indústria da moda está basicamente a reinventar a sua base, o seu elemento mais fundamental, o tecido. E se o futuro da moda não for de todo desenhado, mas sim cultivado e reciclado? Esta é a grande questão que está a impulsionar uma mudança radical na forma como as nossas roupas são feitas, desde a matéria-prima até à peça final que vestimos. Ok, então vamos lá ver isto. Para percebermos esta transformação toda, temos primeiro que entender o que é que a está a motivar, certo? E a palavra-chave que está por trás de tudo isto é sustentabilidade. Pensem nisto, durante décadas a indústria viveu à base de materiais como os sintéticos, aqueles que vêm do petróleo e, claro, das fibras de origem animal. Mas agora estamos a ver uma viragem de 180 graus. O foco passou a ser criar um sistema que não seja só sustentável, mas que seja circular. Ou seja, um sistema onde, idealmente, nada se desperdiça. Ok, então, se estamos a deixar para trás os materiais de sempre, a pergunta é: o que é que vem a seguir? O que é que os vai substituir? E é precisamente aqui que a coisa se torna absolutamente fascinante. Vamos lá mergulhar nos novos blocos de construção dos têxteis do futuro. Pronto, o primeiro grande grupo que temos de conhecer são os chamados materiais de nova geração, ou Next Gen, como se costuma dizer. Basicamente, pensem neles como alternativas super tecnológicas aos clássicos como o couro, a lã ou a seda. E o mais incrível é que muitos deles são ou cultivados em laboratório ou então criados a partir daquilo que até há bem pouco tempo a gente chamava lixo. E olhem que isto não é ficção científica, não senhor. Estamos mesmo a falar de materiais bem reais, feitos a partir, por exemplo, de micélio, que são as raízes dos cogumelos, imaginem, ou de algas, ou até de restos da agricultura. É a própria natureza a dar-nos as respostas, de formas que, francamente, nunca tínhamos imaginado. Depois, temos outra área, as fibras recicladas. E aqui a ideia é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. É pegar nas nossas roupas velhas, nos restos das fábricas e usar tudo isso como matéria-prima para criar fibras novinhas em folha, prontas para um novo ciclo de vida. Isto é, no fundo, a economia circular em ação, não é? É um exemplo perfeito. O que era lixo, o que era o fim da linha, de repente passa a ser o ponto de partida. Em vez de acabarem num aterro, os tecidos velhos transformam-se num recurso super valioso para a moda que aí vem. E não ficamos por aqui. Há outra área incrível, a das fibras agrícolas. A lógica é olhar para os subprodutos da agricultura, sabem? Aquelas partes das plantas que normalmente iam para o lixo e perceber que ali há potencial para criar tecidos. E os exemplos passam de cair para o lado. Já há tecidos feitos de fibra de bananeira, de folhas de ananás, o famoso pinhatex, e até de cascas de citrinos. Quer dizer, isto só prova que a inovação pode mesmo aparecer nos sítios mais inesperados. Ok, mas ter estes materiais todos, por mais fantásticos que sejam, é só metade da história. É preciso ter a tecnologia certa para os transformar em tecido, claro. Por isso, vamos agora espreitar como é que a ciência está a ajudar a tecer, literalmente, o futuro. Vamos começar com uma palavra que soa complicada: nanotecnologia. Mas a ideia é simples. É trabalhar a uma escala minúscula, ao nível molecular, quase invisível ao olho nu. E ao fazerem isso, os cientistas conseguem melhorar imensas propriedades dos tecidos, torná-los mais fortes, mais duradouros e, preparem-se, até mais inteligentes. Então, como é que isto funciona na prática? Bem, a esse nível, ao nível molecular, dá para melhorar o desempenho e criar funções que parecem saídas de um filme. Pensem em tecidos que se limpam sozinhos ou que se ajustam sozinhos à temperatura do nosso corpo. E o mais incrível é que isto já não é uma coisa para o futuro distante, não. Está mesmo a acontecer, agora. A seguir, outra área fascinante, a biotecnologia. Aqui a ideia é usar micro-organismos, coisas vivas minúsculas como bactérias ou leveduras, para, e isto é espetacular, ou produzir têxteis a partir do zero, ou então para alterar os materiais que já existem de uma forma muito mais amiga do ambiente. E o ponto-chave aqui é que o benefício é a dobrar. Por um lado, isto abre a porta a materiais com características que nunca antes vimos. E por outro, faz tudo isto com um impacto ambiental muito, mas muito menor. É, no fundo, uma aliança perfeita entre a biologia e a tecnologia. Certo? Então, vamos juntar as peças todas deste puzzle. Temos novos materiais, temos novas tecnologias e a grande pergunta é: o que é que isto significa para nós? O que é que vamos vestir amanhã? Como é que vai ser afinal o guarda-roupa do futuro? Bem, parece que o futuro não é uma coisa só, é uma mistura.
vai ser uma combinação fascinante entre natureza, com estas fibras que vêm dos restos da agricultura, a reciclagem, que vai criar um ciclo quase infinito para os tecidos, e, claro, a ciência de ponta, que nos vai dar roupas mais funcionais e inteligentes do que alguma vez imaginamos. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta para ficarmos a pensar. Será que a nossa próxima peça de roupa favorita vai ser cultivada num laboratório ou, se calhar, reciclada a partir de lixo? A resposta? Essa está a ser tecida, literalmente, neste preciso momento.